começando mais um episódio do Espolidcast, episódio número 5. E hoje vai ser uma história real. Vamos receber o Jeff Causo, o caipira da CNC, que vai compartilhar tudo o que ele viveu desde o início da marcenaria até hoje, quando está implantado lá uma CNC e está trabalhando no 12. Então, curta, comenta, compartilha. Já quero agradecer aqui nossos parceiros que apoiam esse projeto do Espolidcast, a Minelli, a Marcenaria Diferente, a Etus, a Fresite, o projeto Seja Crível e a nossa empresa Novela Imóveis Personalizados. Vamos nessa? Fala, Jeff! E aí, boa noite, querido. Tudo bem, Leandrão? Boa noite, cara. Satisfação. Cara, satisfação é toda minha aí estar junto aí com você aí nessa live aí, poder compartilhar um pouco a nossa história aí, o dia a Bom dia demais. nosso aí. Show. E é muito interessante a gente dar sequência nesse assunto de CNC, né? Porque o último episódio do Escolhidocast eu falei um pouco sobre a CNC, porque eu resolvi comprar a CNC e agora a gente vai saber de uma história real. Legal. Você que já usa CNC, né? Há quantos anos você já usa CNC na marcenaria? Já tem 8 anos que a gente usa na nossa empresa aqui na Móveis Causa, localizada em Capivari, né? Estado de São Paulo. Que legal, cara. Bom, antes de começar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal aqui da live. Legal. Vamos lá. Muitos me conhecem aí, né? Fala, meus caipira. Jeff.Causa, a galera me chama aí o caipira da Router CNC, né? Um pouquinho de tempo aí na marcenaria, desde os 13 anos de idade, então já faz um bom tempo aí que a gente convive em marcenaria, tem toda uma história. Estamos localizados no estado de São Paulo, Capivari, interior, né? Pertinho de Campinas. Recebemos bastante visita aqui na nossa empresa, é uma empresa familiar, né? Do meu pai e do meu tio, que tem mais de 40 anos aí de estrada, né? Foi Então seu já pai que começou com a marcenaria? a história são 3 irmãos, né? Aos três irmãos. Isso, tinha meu tio, né? Um tio se desligou, optou em parar. Ficou meu pai e meu tio, mas esse mais novo começou e os outros falaram: começa, assim, der certo, a gente aguenta o rodeão. Foi dando certo, depois saiu meu pai e por último saiu o meu tio, o mais velho. Então eles fizeram meio que uma escadinha para iniciar a empresa. Então Legal, mano. foi bem bacana, assim. É uma história assim de superação, de vivência, de muitos desafios, dificuldades e muito aprendizado, né? Porque a marcenaria, eu digo que ela é um constante aprendizado dia a dia, né? E assim, e as coisas mudam rapidamente, né? Hoje, nos dias de hoje, está Uhum. mudando muito rápido, né? Eles começaram com madeira maciça na época? Começaram com madeira maciça, compensado, né? E fórmica, que tinha muito revestimento de fórmica, fórmica branca brilhante, aquelas cozinhas antigas, aquelas madeiras de cerejeira, mogno, Nossa, embuia, dava trabalho, hein, né? antigamente. Desengrossadeira, enfim, era muita espiga, né? Fazia espiga, fazia encaixe, enfim, a gente Cara, também conviveu bastante com isso aí. Então, eu costumo dizer que toda essa história que eu tive lá atrás, né? Sou muito grato tanto ao meu pai quanto meus dois tios, né? Mesmo o tio Dito, né? Que a gente chama de tio Dito, ele não desligou da empresa, mas a gente tem total, né, ligação com ele, convivência, foi uma opção mesmo. Então, assim, é muito legal e muito gratificante saber das histórias deles, né, e também seguir o caminho deles, né? uhum. Legal, mano. Que momento que você lembra, assim, que você começou a participar da marcenaria, frequentar, ou desde garoto você já ia pra marcenaria? Na verdade, a marcenaria começou num quintal, né, um fundo de garagem do meu tio, e depois compraram o primeiro barracão num bairro onde fica a empresa até hoje, né? Então, começou ali e meu avô sempre falava, né? Compra um terreno que não tenha vizinho do lado para você poder crescer. E foi isso que aconteceu, né? A empresa hoje ela tem 1.500 metros quadrados, né? E ela fica em cima de 1.000 metros quadrados e tem mais um terreno de 500 metros quadrados que praticamente guarda os carros, funcionário, o pessoal lá, tem uma área de churrasqueira. E assim, Legal. com 12 para 13 anos eu comecei a me interessar mais por diversão, né? Sair com meu pai, almoçar fora, aquele que fazia entrega na casa dos clientes. Então,
a sensação de poder almoçar em restaurante, comer uma marmita era gostoso. Então eu sempre que brigava com ele que eu queria ir junto, né? Aham. Para vivenciar isso aí, vivenciar esse momento. Tem uma cidade aqui próxima chamada Ilhéus Fausto, que é onde marca muito para mim. Então, Legal. é, essa convivência, né? Então, eu lembro, eu falo isso hoje para minhas filhas, para alguns colegas de trabalho, né? Que a gente acaba conversando, eu falo, cara, eu lembro que meu pai ia montar as coisas e, tipo, ele falava: Você não tá vendo que eu tô com a furadeira na mão? Você já tinha que estar com a chave de fenda para me entregar. Então, então era assim: você tinha aquele delay, né? Até você aprender e entender o que ele queria, entender o que você precisa evoluir, né? Então, foi muito legal. Foi uma vivência, assim, que eu não trocaria, não. Não Legal. trocaria o que eu aprendi, o que eu convivi. Nessa época que você começou a frequentar a marcenaria e já estava trabalhando com MDF? Não, Ainda não, não tinha nem não. MDF, não. Essa época era só compensado, né? Fórmica. Era bastante. Virolinha, né? A gente chamava de virolinha. Então, onde você fazia madeirinha para apoiar a prateleira de madeira maciça, Aham. marfim, né? Ou, né, vender, enfim, algumas outras madeiras que tinha na época. E passava verniz por dentro. Então, era muito diferente do que é hoje, né? Então, assim, eu lembro até hoje que me marcava algumas coisas, né? Eu entrei na empresa lavando o banheiro e fazendo banco. Então eu pegava a bicicleta, descia com a pastinha, fazia o pagamento, voltava com os pagamentos, fazia o café para servir para a turma. Então assim, eu passei por cada etapa da empresa, eu acabei passando. E eu falo que eu não tenho vergonha de falar isso não, porque isso só me ajudou nos dias de hoje eu valorizar também, né, um pouco e muito aí o que eu passei, né? Porque não é fácil hoje ser empresário no Brasil, não é fácil ter empresa, é muito, hoje é muito desafiador, né? E assim, aquele negócio de tudo momentâneo, tudo muito rápido, né? Tudo acesso muito rápido, então isso se torna muito difícil. E aí, com 12 para 13 anos que eu comecei a vir na fábrica, comecei a evoluir, a trabalhar, ajudar eles. Então, tem funcionário aqui hoje que eu aprendi muita coisa com eles, né? Tem o Paulo aí, que faz muitos anos que está conosco aqui, né? Um funcionário bem antigo, o Márcio, tem uns 3, 4 aqui que é bem das antigas. E eu falo que eu não podia ver eles fazendo encabeçamento de mogno, embuia, que era aqueles cabeçamento de barzinho, né? Que fazia muito barzinho, com pedra de marfim em cima, não sei se você recorda disso. Que a gente vê em casa de vô hoje, né? Sim. Então, aqueles encabeçamentos, a gente falava aqui no interior nosso, que a gente fala que a madeira arrepiava, né? Quando passava na tupi, arrepiava. Você tinha que lixar só de um lado por causa de não levantar o pelo da madeira, né? Ó. Então é muito diferente. E depois vim aprendendo fórmica e um dia meu pai chegou para mim e falou: "Você não vai estudar, não?" Eu falei: "Ó, pai, eu quero estudar design, cara. Quero estudar, fazer design, não quero estudar, quero me formar em design." E aí eu comecei a procurar projetos 3D. Na época era o Domus CAD, né? Um dos concorrentes de Promob, então muito antigo, o Domus de São Paulo. E aí eu fui de atrás, me formei em design de interiores, estudava de sábado, ia numa cidade vizinha, saía às 5 horas da manhã, voltava às 7 da noite, que era só de sábado, então era o dia todo. Então hoje eu sou formado em design de interiores, não faço mais projeto, né? Fiz muito projeto, eu brinco que hoje a gente tem conhecimento, mas eu não desenho mais, né? A gente parei de fazer essa parte de desenho. E aí comecei desenhando em régua paralela, com esquadro, escalímetro, e meu tio Laerte, que é o mais velho aqui da empresa, né? Eu falei: "Tio, não, eu quero aprender com você, que ele tem muita facilidade de desenhar na mão. Uhum. Desenha muito fácil." Isso eu não aprendi, desenhar na mão. Mas aí eu começava a desenhar para ele, fazer planta baixa. Daí eu fazia duas opções, uma para ele e uma para mim. Aí eu riscava o que eu achava legal e ele me corrigia. Falava: "Olha, você não pode fazer isso por causa de circulação, você não pode fazer isso aqui por causa que daí a porta não abre, uma prateleira desse tamanho não dá certo por causa disso." E aí a gente foi aprendendo, né? E aperfeiçoando. E depois disso eu nunca mais parei de estudar, né? No bom sentido, assim, a gente está sempre É. estudando e Buscando evoluindo. conhecimento, né? Exato, exato. Depois que você formou, você já estava na área aí de projetos ou não? Nesse período que você estudava design? Já comecei quando eu já estava fazendo design, né? Eu até brinco que eu estudei numa escola em Campinas chamada Arquitec, e lá era muito o conceito de fazer à mão, né?
Então era o círculo cromático, você tinha que pintar na mão e tal, tal, tal. E nessa época eu já fazia desenho em AutoCAD, eu já mexia com 3D e eu falava, meu, não dá não. No AutoCAD é muito mais rápido e eu fazia, imprimia grande e passava por cima, né? Porque você tinha que fazer carrégua paralela, escalímetro de 40, ponto de fuga para fazer perspectiva, aquelas coisas de desenho manual, né? É. E aí eu falei, ah, não, não, não. Aí eu desenhava no CAD e burlava, né? Já desenhava, já fazia, já estava desenrolando os projetos 3D. Óbvio que não é com a qualidade que o software entrega hoje, mas já fazia assim. Já fazia, né? Já, Me fala já. uma coisa, nessa época, você tinha ali os marceneiros, os ajudantes, mas você já trabalhava assim com plano de corte ou era no sistema antigo? Cada Não, marceneiro não não, era linha de não. produção, era cada um Não. tocava um projeto. Na verdade, essa época, quem era marceneiro, quem era ajudante e não tinha vez, né? Então, para subir como marceneiro, você tinha que ralar muito, né? Então, eu era ajudante, depois eu montava cozinha, né? Que eu gostava mais da parte de fórmica, que eu achava mais interessante, e acabei me aperfeiçoando mais em cozinha, essa parte. Mas aprendi, dormitório, tudo. E não, cada um fazia o seu. Então, assim, você tirava a fórmica, você cortava a fórmica na mão, você tinha que riscar ela no chão para ter um aproveitamento melhor. E devido a essas dificuldades, lá eu já enxergava que a gente tinha esse percalço de dificuldade. E daí que foi onde eu comecei a procurar sobre software. A gente passou por uma consultoria também com o Anderson na época, então assim, onde a gente desenvolveu algumas coisas junto com ele, e a gente foi se aperfeiçoando em software, alteramos software, buscamos o corte certo na época, tinha o cut plane, então assim, que era da própria Domus, então na época era um hard lock, né? Existia um hard lock que você comprava, daí vinha um hard lock, o CD para você instalar e você tinha uma numeração. Atualizava uma vez por ano só, então era muito diferente, né? Hoje é tudo muito instantâneo, né? Atualiza de manhã, atualiza à tarde, tem um erro, você corrige. Era diferente. E não, cortava tudo na serra, esquadrejadeira normal, e aí foi crescendo a empresa, a gente foi desenrolando. A primeira aquisição de máquina foi uma coladeira da Tecmatic. Então, assim, eu falo que a gente passou por todo o processo que é o terninho, né? Uhum. Não mais hoje, né? Eu não enxergo mais dessa maneira, né? Mas lá atrás era muito terninho. Então, você tinha esquadrejadeira, depois você, quando lançou a seccionadora, você comprava a seccionadora manual, depois um bom tempo de seccionadora manual, você ia para seccionadora de pinça e nunca pensava em halter, né? É. Nem se falava em halter. Vocês chegaram Então, a ter assim, seccionadora na sim, empresa? sim, chegamos a ter a seccionadora manual, ficamos acho que com ela uns 5 anos, mais ou menos. E depois a gente, como já tinha um software rodando, nessa época eu já trabalhava com software, a gente já fazia algumas coisas bacanas com software, então tirava precificação, tirava plano de corte. Aí a gente pegou e adquiriu uma seccionadora de pinça. E Legal. aí, poxa, falou, poxa, Aí isso aqui rendeu, hein? agiliza. Aí falou, meu, isso aqui rende demais, é rápido, né? Muda tudo. Então, assim, ó, é um degrau muito diferente, né? A Uhum. gente Mas conseguiu. nessa época que você implantou o software, plano de corte, você já conseguiu fazer uma linha de produção ou ainda continuava no sistema cada marceneiro num projeto? Não, não. A gente já conseguia mandar do escritório tudo certinho, tudo bonitinho, já comprava o material no quantitativo certo. Porém, dali para frente, cada um desenrolava o seu. Então, cada um fazia assim, ó. Já tinha um padrão de metodologia de montagem, né, que a gente procurava deixar padronizado. Mas daí, dali para frente, a hora que cortava, cada um pegava o seu que ia montar e um ia montar a cozinha, outro gabinete, outro dormitório, e cada um seguia o seu caminho ali. Mas a parte de toda a parte de software, de tamanho de gaveta, prateleira, porta, já saía tudo em software já. Tudo pronto, já Tudo, tudo padrão. Você conseguiu tudo. padronizar nessa época a sua produção? Não, eu sempre fui meio contra isso aí, né, de padronizar, Uhum. no sentido assim, quando a gente fala de padronizando, as pessoas, eu acho que assim, às vezes ela acaba confundindo um pouco o que é padronizar. E hoje eu falo que o software, ele raciocina. Então, assim, Uhum. se vai dar medida quebrada ou medida inteira, é indiferente, né? Eu acho que, assim, óbvio que quem hoje não tem uma estrutura de seccionadora
alguma coisa do tipo, tudo que conseguir padronizar se torna mais ágil, mais rápido. Mas quando você começa a implementar software, algumas coisas, essas coisas elas se tornam pequenas do meu ponto de vista, em termos de benefício, porque assim, um projeto bem desenvolvido vai fazer todo esse cálculo, toda essa divisória, o desconto de gaveta, e eu costumo dizer hoje que assim, os projetistas meio que não sabem nem quanto que mede uma corrediça, não sabem nem quanto que tem descontado de uma corrediça, né? Então, assim, na época que a gente fazia manualmente, cada um tinha um tamborzinho, né, embaixo da bancada, onde tinha fórmicas quebrada, que a gente falava de calço, né? Ou a gaveta ficava muito grande ou ela ficava muito folgada. Daí você tinha que calçar a corrediça para ela funcionar bem, né? Então isso, não sei se você já pegou algum móvel antigo para desmontar quando tem aquelas corrediças brancas. Então era meio que normal isso, Uhum. né? Um Porque ajuste você técnico. era um ajuste, né? Era um ajuste. É tecnologia. Tecnológico. Bom, antes É, da gente entrar na era da CNC, eu gostaria muito que você compartilhasse e clicasse nesse coraçãozinho aqui, ó. Nesse coraçãozinho, porque aí a live entrega mais, ó. Clica, fica apertando aí nesse coração para compartilhar esse conteúdo que é muito importante, é muito bacana, uma história de sucesso. Uma história. Vocês viveram praticamente uma era, várias eras da marcenaria, né? Da madeira, da fórmica, do MDF. Vocês viram toda exato. essa transformação que a marcenaria teve, né? Com certeza, né? Até tem o Thomas aí da D&D, né? Eu fico muito feliz aí de saber. Lá atrás, realmente tem um vídeo meu no YouTube, menininho ainda, né? Vamos falar assim, menininho. A gente falando um pouco sobre produção e eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, né? Fiquei até assim emocionado, já falei isso para ele quando eu fui fazer o lapidando, né? Depois a gente vai falar também desse projeto e tudo mais. Eu fui fazer um lapidando, não vou me recordar a cidade, e ele mandou uma mensagem para mim, né? Ele viu que eu estava indo para lá, se podia me conhecer pessoalmente, e eu não sabia. E quando eu cheguei lá, ele falou: "Cara, você mexeu comigo há muito tempo atrás quando eu vi um vídeo da sua empresa no YouTube. E esse vídeo tem até hoje. É um vídeo bem antigo, cara. Acho que é. Depois vou até caçar essa data aí, mas é Coloca bem ele no antigo. story para a gente ver amanhã. O link. Exato, legal, legal, vou fazer isso aí. Então, assim, foi bem legal porque é muito antigo e lá a gente já tinha o que você comentou, né? A gente já tinha projeto, já saía meio que uma linha de produção. E ele falou que isso mexeu muito com ele, né? E eu tive o prazer, a gente trocou bastante ideia lá quando eu fui perto da cidade dele. E hoje eu sei que ele tem router também, que desenrola muito, ajuda os companheiros, e isso é legal, né? Então, assim, eu fiquei Oh, muito feliz. Mas sim, passei, né, Leandro, por todo esse momento aí da transformação de MDF, quando chegou o MDF, então todo mundo, pô, isso aí não presta, isso aí não sei o quê, isso aí não vai ser legal, inclusive nós aqui, aquela retração, né, de tudo que é novo. Então, pô, como que vem um material novo, como que e hoje o MDF está aí, né? Ninguém mais se fala de outro material, ninguém mais se fala. Óbvio que em algumas situações alguém usa ainda compensado naval, né? O flexível, enfim, depende da metodologia construtiva, alguém sempre está usando, né? Mas diminuiu-se muito e facilitou, né? Então, assim, facilitou. Hoje as informações também facilitaram. Você é um cara aí que influencia muitas pessoas. Eu te acompanho faz tempo. A gente já se conheceu pessoalmente em São Paulo também. Fez, né, um trabalho junto com um menino lá que ganhou a a Easy Drill na Isidril. época. Então, assim, muito legal isso, porque assim, todo mundo tem um começo, né? É, E assim, quando a gente ajuda de alguma maneira, às vezes a gente acha que não está ajudando ninguém, mas sempre tem alguém olhando e precisando daquela mensagem, daquele conhecimento, ou de repente de uma informação que às vezes está no rosto da gente e a gente não vê, né? é. Então, com o projeto que eu faço aí também, eu falo para a galera, a gente ajuda bastante, mas eu acho que eu mais aprendo do que eu ajudo, porque você acaba, pô, sempre trocando uma ideia, vendo algo diferente e Verdade. aprendendo. Entendeu? Cara, eu tô aqui pensando no seu pai. Como que ele conseguiu viver toda essa transformação, né, da marcenaria? Porque eu andei visitando algumas marcenarias, já estou com esse projeto há alguns anos já. E visitei marcenaria raiz, assim, que a pessoa ela não quer evoluir, ela tá ainda naquele sistema antigo,
fazendo muita coisa ali manual e não quer evoluir. E eu tô vendo o tanto que vocês fizeram uma evolução, né? E seu pai, ele foi apoiando toda essa evolução? Foi você que foi dando pilha? Ó, pai, tem isso, agora tem isso. Não, na verdade foi meio radical, né? Aqui a história nossa com a Halter foi meio radical. Essa transformação, né? Ele já convivia, tanto ele quanto meus tios, já convivia essa situação, né? E o meu tio que se desligou, ele sempre falava para mim, falava, ô Jé, mas não tem como, né, agilizar mais, cara, não tem como a gente. Eu falava, não, tio, nós tem que fazer isso aqui. Aí o software de antigamente a gente tinha que fazer todo à vista, né, para o pessoal entender como ia montar. Então demorava mais para fazer à vista do que para montar. Então, assim, a gente foi progredindo também, teve dificuldade como as empresas têm, mas assim, teve sim uma retração de ambos, né? Então eles foram não contra, isso nunca contra, mas assim, mas isso não dá certo, como que isso vai fazer, como que isso vai acontecer, não é possível que faz e tudo mais. E quando eu falo que foi assim, livre, espontânea pressão, né? Eu cheguei e falei para eles, falei, ou a gente muda, eu falei, ou a gente muda ou eu saio da empresa, porque a gente corresponde a um valor significativo de venda e é cliente na cabeça e é cliente querendo um imóvel e a gente precisava agilizar e depender menos de mão de obra, né? Porque assim, a mão de obra, infelizmente, ela está cada dia acabando mais, as pessoas não têm interesse em aprendizado, o governo não ajuda, onde a gente não pode pôr mais uma pessoa mais nova para poder a gente pegar e ensinar, né? A gente não pode mais, o moleque pode fazer arte na rua com 14, 15, 16 anos, mas a gente não pode pôr ele dentro da empresa para ensinar uma profissão. Então, assim, é uma coisa também que me marcou muito lá atrás, porque assim, os pais vinham na empresa e falavam: posso pôr meu filho aí dentro para aprender uma profissão? E isso era na mecânica, isso era na marcenaria, isso era em tapeçaria, isso era ajudante de pedreiro. Então, assim, cara, não existe humilhação para ninguém, é um aprendizado. E hoje, infelizmente, a gente não pode fazer isso. Porque se baixar uma fiscalização, acaba até fechando a É empresa. verdade. Então é triste. É triste porque assim, a gente tem aqui, é um bairro, a gente é bem conhecido no bairro aqui, porque foi o primeiro imóvel que esteve aqui no bairro, então as casas veio depois. Várias pessoas trabalham do bairro que trabalhou na empresa, mas hoje a molecada nova a gente não pode pôr para dentro, né? Então É. assim, para ensinar. Então isso é difícil, né, na geração de hoje. E Tá quando a duro gente de foi. criar uma nova geração, né, de marceneiros, de pessoas que trabalham com marcenaria. Tá difícil criar essa nova geração. Exato, tá complicado em qualquer setor, né? Não só na É. marcenaria, mas geral. E aí, quando eu falo que é de livre espontâneo, ou a gente muda ou a gente muda. E aí a gente optou em comprar a Halter, e daí começou a minha história com o Halter, né? Daí fui procurar, fui pesquisar, não tinha tanta informação ainda, porque era muito início. E aí procura uma marca, procura a marca A, B e C, e aí eu conheci a Etudo, onde eu tenho um projeto junto hoje, cara, e dali para frente eu falei, pô, é esse maquinário que a gente precisa. Mas Mas assim, eu me não. fala uma coisa. Como que foi assim a virada de chave na sua mente? Você olhou uma máquina, você viu ela pessoalmente trabalhando? Você viu alguma marcenaria que você se inspirou e falou, é possível pôr? Como que foi esse momento assim na sua vida que você falou, tem que pôr uma CNC aqui? Ah, na verdade foi assim, Nando. Infelizmente, não foi uma empresa que eu vi e falei, poxa, preciso ter essa mudança de chave. Não foi. Foi quando, assim, a pressão dos clientes, prazo de entrega cada dia estendendo mais. Então, tipo assim, 90, 120 dias, a gente trabalhando até 8 horas da noite, até 9 horas da noite, entendeu? Então, assim, e a gente buscando para agilizar o processo. E aí, como eu já mexia com software, eu sabia que era possível de alguma maneira, mas não Uhum. sabia como que ia ser o resultado, porque engloba muitas coisas, né? A metodologia mental, readaptação dos funcionários. Então, assim, não é simples. Falar que é simples é mentira. Óbvio, quando a gente tem vontade, vai acontecer. Mas, assim, foi esse estralo que eu tive, porque, assim, eu chegava para um colaborador meu, falava para ele assim, cara, precisa entregar aquele armário na sexta-feira. Isso, tipo, na segunda. Aí ele falava, então, nem
no armário, que a gente Não. viu um cara que só, a gente falava que ele só preparava. Então até a seccionadora ia bem, tinha um monte de corte feito. Só que essa preparação ele não pegava para fazer, que eram os furos de prateleira, os Uhum. pré-furos de corrediça, que daí entrava a metodologia antiga de marcenaria, né? Os gabaritos da vida. Então a gente tinha várias coisas gabaritadas. E, cara, e ele não fazia. E aí chegava na quarta, tipo assim, e o cliente em cima, eu falei, não aguento mais essa vida, não. Falei, eu preciso buscar alguma coisa. Então foi assim, foi esse estralo. E aí você pesquisava, mas não tinha tanta informação, né? Você via vídeo de máquina, mas você via assim, a máquina, né? Você não via a máquina trabalhando para falar o que ela entrega. Então, assim, hoje a gente tem N pessoas, né, que compartilha vídeos, que, poxa, Uhum. desenrola muito, Thomas, um monte de gente aí. Então, assim, é muito legal isso, né? Essa informação, hoje você tá ali, você acessa, busca e consegue ver. Mas na época eu não tinha essa referência, né, para ir ver Uhum. funcionando. Que, no entanto, quando eu fui ver uma router funcionando, ela trabalhando, eu fui em São Paulo, numa empresa que fazia armário de tipo acrílico para seara, entendeu? Então, assim, Caramba. nada a ver com marcenaria. Então, assim, era outra pegada, outro tipo de fresa, de corte, enfim, não tinha nada a ver. Mas eu queria ver a máquina. E aí a gente viu a máquina, tipo assim, falou, seja o que Deus quiser. Meu pai falou, cara, é com você. Se você falou que funciona, o tio deu carta branca, o pai dá carta branca, negocia e vai. Vamos E pra vai. cima. É. E aí foi muito rápido, né? Foi muito rápido porque assim, eu já usava um software, eu já usava um software e esse software a gente já desenrolava com ele, já tinha adquirido ele, porque também eu pesquisei antes, e já tinha desenrolado algumas coisas, alguns padronizamentos de furações, já tinha deixado ele tipo assim, a qualquer momento vai acontecer. E aí, quando eu fiz a aquisição da máquina também, deu muito certo. Eu conheci o Elton, ele me visitou no escritório que a gente tem em Dayatuba, né? E aí a gente ali bateu um papo muito rápido e foi assim, muito rápido mesmo. Isso foi acho que numa segunda, na quarta-feira a gente estava em São Paulo. Na quarta-feira a gente já tinha fechado a máquina com ele. Na outra semana estava descarregando, na terceira semana o instalador estava aqui na segunda. Na Caramba. ter Na terça, na hora do almoço, a gente já estava rodando a máquina. Como se já tivesse a máquina, óbvio. Não na velocidade que a gente corta hoje, não na precisão que a gente corta hoje. Alguns furos dando errado, a profundidade, localização, ponto, e aí começou os ajustes. E em pouco tempo, acho que coisa de um mês mais ou menos, a gente já estava no ápice de projeto, porque assim, a gente já vinha fazendo, né? Então já acontecia. A diferença foi a transformação de só corte para começar a ter usinagem. Uhum. Então, assim, a gente já fazia corte, mas não tinha usinagem. E aí a gente começou a fazer as usinagens, que são os pré-furos, que a máquina entrega e entrega de perfeição, né, cara? Então, assim, quem pensa em router hoje, a gente vai falar sobre isso, mas o que ela entrega é sensacional. Então a gente tem sim que se preocupar com o que antecede router. E foi assim que a gente entrou no mundo da router. Que legal, mano. Muito top. Me fala uma coisa. Hoje você usa dispositivo de montagem nos seus móveis? Porque eu vi um vídeo seu, o pessoal montando ali, né? Um móvel muito rápido com dispositivo de montagem. Eu queria saber se você já usava antes da CNC, fazia furação, ou Hum. você adaptou esse sistema de produção depois da CNC. Não, então vamos lá. A gente aqui é uma marcenaria como todas, né? A gente é uma marcenaria raiz, né? Vamos falar assim. Então, meu pai não tem a pontinha do dedo, meu tio também não tem uma pontinha de um dedo, e eu falo que desde aquela época eu já era marceneiro moderno, né? Nunca peguei dedo na máquina, nada. Sempre. E a preocupação do meu pai, do meu tio também, sempre fazia aquelas proteções na tupia, que era uma das máquinas mais perigosas. Serra, eu fui cortar depois de muito tempo que eu ganhei experiência, então não mexia com serra, né? Esquadrejadeira, não abria madeira no meio, é, serra de fita, enfim, lixadeira. Hum. Depois que eu comecei a mexer com máquina, quando eu ganhei experiência. Mas
é, eu montava como todo mundo. Como todo mundo, assim, eu falo, eu montava, eu não usava dispositivo, montava com parafuso, cavilha, então, assim, montava o jeito tradicional. Só que assim, né? Eu costumo dizer que quando a pessoa, as empresas, né? Uma dica isso, né? Quando as empresas elas vão procurar equipamento para agilizar processos, é muito simples, né, Leandro? É muito simples. Você não significa que o VB está certo, que o minifix está certo, que a cavilha está certo, que o parafuso está certo. Eu falo que não tem certo e não tem errado, cada um tem a sua metodologia. Mas a partir do momento que você compra uma router, você tem que fazer algumas coisas que vão te pesar. Então, assim, é muito simples. A gente imaginar uma base de gabinete e duas ou três laterais apoiadas, o colaborador vai pegar essa base, pôr na bancada, vai depender manualmente dele fazer as furações. Por mais que ela faça a furação de transface de parafuso, ele tem que pegar uma furadeira com uma broquinha de 3 milímetros, fazer o furo, parafusar, enfim, fazer isso nas três laterais. Na router com dispositivo de montagem, no caso VB, que a router sempre faz uma face, você não tem esse processo. E você não tem erro, porque a máquina não tem erro. Uma vez bem configurado o software, cara, não vai sair errado. Entendeu? Então fez a configuração, validou o produto, ele não vai sair de configuração. Não vai. Acontece, às vezes, de ter uma atualização de software A, B ou C, e saiu alguma coisinha, mas no primeiro corte você já vai notar, vai lá, vai ajustar e acabou. Não vai dar mais errado. Então faz as furações de pré-furo, de corrediça. Então, assim, não é que eu acho errado, mas eu não acho no que faz muito sentido fazer um investimento, que não é barato, né? Que a máquina parte aí de um valor significativo, e você continuar montando um parafuso, porque você Uhum. vai continuar dependendo de algumas coisas. Então, assim, é uma opinião minha particular, Jeff ponto causa. Então, assim, porque às vezes gera aquele transtorno, né? Ah, mas não concordo, é fraco, é isso, é aquilo. E assim, não é. O dispositivo de montagem, eu já trabalho com ele desde o primeiro dia de router, eu já mudei. Mudei radical. Não teve meia dúzia de móvel de um jeito e meia dúzia. Não, foi radical. Gaveta, eu monto tudo no VB. Tudo no VB, sem exceção. Top. Então, assim, é óbvio. Pô, mas você tem um 45 graus, você monta no VB? Não, não monto. O móvel nosso, a gente atende desde o básico até o alto padrão, né? O orçamento aí de meio milhão, de 600 mil, assim por diante. Então, assim, é dispositivo de montagem, é isso que eu falo pro pessoal. O dispositivo Uhum. de montagem é que nem eu cito o carro, né? Você não vai lá e pede para alterar o carro. Ele não vai alterar para você. Então, quando eles procuram a minha empresa, eles sabem como a gente trabalha, eles sabem como a gente faz. E o VB, o que acontece? Às vezes as pessoas trabalham de maneira errada e posiciona ele errado. E aí ele cai, ele sai do caneco, e aí a turma já. E assim, é o que eu falo pra galera. Quando a gente faz o projeto lapidando, eu nunca cravo que não vai soltar mais peças. Mas tudo que a pessoa aprende, ela tá baseada em conhecimento e experiência que eu vivo todo dia na minha empresa. E todos os testes que eu já fiz. Entendeu? Porque eu já fiz muito teste de velocidade, de avanço e assim por diante. E eu falo, quando der o erro, cara, não jogue tudo pro ar o que você fez. E analise, peraí, por que deu errado? Né? É que nem quando um colaborador vai lá, monta, porra, duas cozinhas e no outro dia ele montou uma só. Mas peraí, vamos analisar o que aconteceu. Ele pegou o trânsito, ele conseguiu usar o elevador para subir, Uhum. entendeu? Porque às vezes a gente joga tudo pro ar achando que é aquilo. E não, eu acho que não. Então hoje eu sou muito assim, pô, quebrou uma fresa. Aconteceu, cara, vamos ver o que aconteceu. Por que quebrou? Entendeu? Por que está acontecendo? Por que está soltando uma peça? Onde entrou a ferramenta? Onde saiu? Entendeu? Então, assim, por que que hoje eu corto? A galera gosta desses vídeos quando eu faço de cortar painel ripado de 1,5 sem movimentar, que é um desafio na router hoje. Então, assim, é conhecimento. A gente foi buscando, foi testando. Mas, Jé, você nunca perdeu? Lógico que eu já perdi, já quebrei fresa. Então, às vezes, recentemente, agora eu quebrei uma aqui, um amigo, eu fui fazer um muxarado para ele, meio que de urgência. Falei, não, pode vir aqui, ele vem um dia à noite. Falei, não, eu faço, pode trazer que você me ajuda a pôr a chapa aqui, a gente faz e tal. Né? Falei para ele, tô até desacostumado a fazer força, né? E aí a gente fez aqui, e aí eu fui fazer uma movimentação manual.
conversando sobre futebol e pum, quebrei a fresa. Quebrou a fresa. Aí ele falou assim, mas Gel, você quebrou? Eu falei, cara, eu sou ser humano, bicho. Não significa que eu não quebro, não. Falei, a gente também erra, a gente também, mas assim, óbvio que a gente sempre procura aprender com esses erros e progredir, né? É. Eu tenho essa visão também sobre a CNC. Eu acho que não faz sentido investir numa CNC e não extrair o máximo potencial dela, né? De Exato. furação, de usinagem, de tudo, né? Acredito que a gente tem que até melhorar o nosso projeto, né? Para ela trazer tudo, vamos supor, tomada, recorte de tomada, tudo que é recorte, extrair o máximo. E, e com isso a gente ganhar tempo, né? Me fala uma coisa, falando em tempo, depois que implantou a CNC, começou a rodar, como que você foi desligando do corte manual ali na esquadrejadeira, na seccionadora, né? Você cortava na seccionadora. É. Demorou essa transição? Então, é uma história até engraçada, né? Porque aí entra meu pai e meu tio, né? Com medo que a coisa não acontecesse. Então a gente posicionou a máquina e tudo mais e começou a trabalhar. Só que, como eu já sabia que a router ia chegar, então assim, eu fui meio louco, né? Assim, no bom sentido, porque eu falei pro meu pai, confia em mim e não vamos cortar mais nada na seccionadora. Para. Volta tudo para trás e vamos soltar os projetos direto para a router. E a gente refez alguns projetos que já estavam prontos para seccionadora. E Isso já no ficamos para início? Já que instalou já ela? não, antes de chegar ela, nem tinha chegado. Caraca. Praticamente uma semana antes a gente ficou só fazendo o projeto para a hora que ela chegasse nós ter um volume já para cortar. No primeiro impacto acho que a gente cortou, já tinha acho que média de 90 chapas para cortar na router, né? Caramba. E assim, cara, eu falei, meu, seja o que Deus quiser. E aí a gente pegou, né? Fizemos isso, aconteceu. A gente desligou a seccionadora, mas meu tio ligou ela em outro lugar. Falou, não, vou deixar aqui, porque. E aí a gente ligou a router, acho que foi em outubro, se eu não me engano. Outubro que instalou. Era fim de ano, aquela doideira. E em 30 e poucos anos de empresa, foi o primeiro ano que a gente não fez hora extra. Então, Caraca. assim, é fascinante, né? E aí, assim, e foi muito engraçado porque eu falei, pai, tio, vende a seccionador. Não, 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 você tá louco. Eu falei, pode vender. Não, não, não. Eu falei, beleza. Aí o que que ele fez? Encostou a seccionadora. Aí a galera começou a ligar a seccionadora para cortar algumas nipinhas, algumas tirinhas. Aí sabe o que meu tio fez? Foi lá e desligou da força. Tirou o cabo dela. Porque Aí. daí ele falou, meu, funcionou. Isso assim, em prazo de 15 dias. E Aham. aí já estava desligado e ela ficou guardando pó. E ele falou, não, não vamos vender porque é fim de ano. Mesmo assim, eu falei, tio, pode vender, já está funcionando, já aconteceu. Meu tio foi assim, mais, né, pé no chão. E aí ficou ali. Até que chegou, virou o ano, né? E ele pegou e não falou assim, pode vender mesmo, pode vender. Aí eu falei com um amigo de São Paulo, ele vendeu muito rápido também, absurdamente por um valor assim excelente, porque dava para se comprar uma router, né? Óbvio que abaixo da que eu tinha adquirido, mas assim, uma router de entrada que entrega muito. Então assim, eu falei, cara, esse cara não pesquisou sobre router, porque ele está comprando uma seccionadora. Mas, enfim, o serviço dele era um pouco diferente. Então, assim, ele usava muito empilhamento, o que para ele ia ser uma coisa interessante, porque, óbvio que quando me perguntam, Gé, a router corta mais do que uma seccionadora? Cara, é muito relativo, né? Se você trabalhar em série, você nunca vai ganhar da seccionadora. Você empilha 4 chapas, ou enfim, 5, dependendo da espessura do material, e corta de uma vez, né? Então você nunca vai ganhar isso. Mas em marcenaria tradicional, com certeza. E então foi assim, Nem se foi compara. não nem se compara. Mas assim, foi desafiador, foi bacana. E, cara, assim, eu falo que as dificuldades que eu tive não foi em máquina, não foi em software, e sim entender o que é a máquina, né? Porque é diferente de uma seccionadora que a gente tinha de pinça, que pegava o plano, espetava no pendrive, colocava ali, finalizado o corte, né? A gente chama de fase um, fase 2, que é os tombos que você dá, né? Quanto mais fase, mais aproveitamento, mas hoje uma router, ela
uma seccionadora. O Elton tá mandando mensagem aqui pra mim, eu vou dar uma risadinha pra ele. Aí a gente. A seccionadora é fases, né? Então, quando a gente grava pra cá, pra lá, geralmente é de 4 a 5 fases. Então, assim, já estava funcionando, como eu falei, foi uma adaptação da Router. Mas não foi uma dificuldade. A dificuldade que eu tive foi em relação ao quê? Ferramenta, quebrava a ferramenta, tive a ajuda do Levita, que é um cara que vende ferramenta hoje, o Felipe. Então, naquela época também fazia pouco tempo que ele tinha adquirido, foi uma das pessoas que eu liguei, que eu conversei. Mas, assim, ele mandou alguns vídeos para mim, entendeu? E também ele era muito novo, eu acho que fazia 8 meses, 7 meses que ele tinha comprado, então ele foi um dos primeiros a ter router, né? Então, assim, foi bem engraçado porque eu quebrava a ferramenta, eu cortava pouca chapa e quebrava, não tinha uma rentabilidade de corte, né? Aí eu falei assim, cheguei pro meu tio e falei, tio, chega. Falei, chega. Falei, cara, vou fazer do meu jeito. Ele falou, manda ver. Aí eu peguei meu computador, meu notebook, liguei a extensão, sentei do lado da máquina e comecei a fazer teste. Devagarzinho. Aí falava, corta 5 chapas, 10 chapas. Daí comecei a parar de quebrar a fresa, porque ela quebrava no corte, automático. Uhum. Não cortando normal, assim, do nada ela quebrava. Eu falava, mas não é possível. Então, assim, se alguém falasse pra mim, eu tenho 10 fresas, eu falava, as 10 é minha. Porque eu falava, não é possível. Então, assim, hoje não. Hoje eu corto 200, 220 chapa com uma fresa. Então, Cara, é assim, aí começam os benefícios de router, né? Porque você pega aí uma seccionadora, o disco aí, o riscador, nem tanto, mas o disco, o cara 35 chapa, mandar já bolar, vai né? embora. Já vai. Isso eu falo com propriedade porque a gente teve manual e teve, né, a de pinça aqui, era uma Star da Tecmatic e, meu, era fantástica a máquina, mas cortava-se pouco, né? Uhum. Cortava-se pouco e aí tinha 3 jogos de serra, então vivia trocando, né? Vivia trocando, mandando amolar, vivia trocando, entendeu? Então, assim, tudo é um processo, né? Tudo é um processo, tudo é um avanço, tudo. O Elton coincidiu, acabou de mandar aqui também, ó. É. Isso a gente fala que, assim, esse processo, eu falo que como eu já gostava de software, então, e eu quis buscar essas informações, então foi legal, porque teve resultado. Vocês conseguiram aumentar a produção? Pegar mais projetos depois da CNC? Sim, cara, a Halter, ela assim, ela significou a primeira palavra que eu defino hoje, né? Que eu defino, né? Foi qualidade de vida, tanto para o meu pai quanto para o meu tio. Legal. Primeiramente, para os dois. Então, aquele negócio de não ficar nas costas deles, não depender tanto deles, entendeu? Então, assim, começaram a desfrutar do que Legal. do que tanto trabalharam, do que tanto conquistaram, buscaram. Então, eu me resumo dessa maneira. Então, eles começaram a ter uma qualidade de vida, onde eles começaram a ter uma vida mesmo. Então, assim, de sexta-feira eles começaram a não vir mais na empresa. Então, tipo assim, Massa. uma sexta outra. Então, assim, começou a aproveitar mesmo, né? E sim, modificou. A gente tinha 33 colaboradores antes da Halter, hoje a gente tem 19 com nós quatro. Então nós somos em 15 colaboradores. Então, assim, aí, Produzindo né, mais. produzindo na base aí de 400 a 600 mil mês. Olha Então, aí, que assim, bênção. amém, porque assim, acontece, né? E é um ciclo natural. É um ciclo natural, não é uma coisa que as pessoas se matam, enfim. Então, assim, é um ritmo gostoso, né? Não é Legal. aquele ritmo alucinado que vai, termina aí, precisa carregar, vai logo, não sei o que, tô esperando. Não, não, é muito pé no chão, assim, né? E até, assim, uma história legal da Halter, assim, aqui na minha cidade, eu tenho um amigo e ele, só que assim, né, pra gente deixar bem claro isso, eu tenho um amigo e a gente já tinha medido a churrasqueira, a gente já tinha feito o projeto e estava 100%, 100%, material escolhido e tal. E a gente sempre para 15 dias no Natal pro Ano Novo, 2 semanas. E aí ele chegou para mim na terça-feira e falou assim, Jeff, vou fechar com vocês, queria saber quanto vocês entregam ano que vem. Falei, bicho, se eu
falar um negócio pra você, você vai dar risada. Falei, mas se você ficar comigo hoje, eu entrego sexta-feira. Ele falou, ah, Caramba. só que assim, uma churrasqueira legal, não uma churrasqueira pequena, uma churrasqueira, sei lá, em termos de valor hoje, uns 35 mil reais. Uma churrasqueira legal. Só que assim, estava toda desenhada, toda pronta, tudo ok. Tipo assim, sabe aquele negócio que já toca o material da empresa, é só eu cortar e fazer? Era isso aí. E aí, cara, ele fechou, ele falou, cara, você tá zoando comigo, mas tudo bem. Cara, a gente terminou essa cozinha, cortou na quarta, na quinta o pessoal colou fita e montou ela. E aí a gente na sexta-feira de manhã entregou. Então, assim, Caraca. isso que tava naquela loucura de limpar a fábrica, que a gente faz toda uma manutenção no fim do ano e tal, 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 já arrumando pro churrasco, e tipo assim, daí nós mandamos. Foram em 8 lá, na hora do almoço estava montado também a área gourmet, porque foi uma galera imensa, né? A gente tinha uma confraternização aqui depois do almoço. Então, assim, a Halter, ela se resume nisso, né? Ela vai te trazer qualidade de vida, ela vai trazer benefício, ela vai subir a régua, ela vai elevar a régua, porque você consegue fazer materiais e manualmente você até consegue, mas não vai sair na perfeição. Então, bucharado. Ah, mas eu faço. Sim, mas não é igual fazer numa halter. O curva ali, a galera faz, pô, muito show, né, na esquadrejadeira e tudo mais. Só que na halter hoje você consegue ter alguns benefícios e processos mais rápidos, né? Então os processos se tornam mais rápidos e assim, eles são perfeitos, né? A máquina é 0,00 décimos de erro. Então, assim, eu já fiz esse teste até por curiosidade e devido ao projeto que eu tenho, né, do lapidando, eu já fiz isso. Comecei a cortar uma chapa, tirei ela, deixei 2 dias encostado, depois voltei ela na guia, cortei de novo. Cara, ela pegou nos mesmos lugares 100%, a furação, tudo. Então, assim, Legal. ela é precisa. Então, assim, quando eu falo as coisas, é que eu brinco com a turma, né? O projeto Lapidando, que a gente vai falar um pouco depois, ele não é feito por alguém que foi treinado. Ele é feito por alguém que vivenciou, que vivencia, e até eu brinco, né? Se eu virar meu escritório aqui, eu tenho um vidro que eu tô de frente com ela. Então Que massa. meu escritório é de frente com ela, então eu vejo o dia todo o menino trabalhando nela. Então, assim, um barulho diferente, eu já bato no vidro, tipo, ou o que que é esse barulho? Tipo, né? Se aconteceu alguma coisa, mas hoje não acontece. É Legal. bem bacana. Me fala uma coisa. Quando instala e está girando tudo bacana, a produção entra no eixo, qual que se torna o gargalo da empresa, da marcenaria, depois de ter tudo rodando ali, um software bacana, CNC funcionando 100%? Penso eu que é a montagem, mas eu queria que você falasse sobre isso. Você teve alguma dificuldade depois que instalou ela? Teve que melhorar, aumentar a equipe de montagem, porque ela produz muito, né? Ela produz bastante, sim. Eu tive que modificar, remanejar as pessoas, né? Remanejar os setores, colocar, aumentar as pessoas externas para entregar. Porque ela te entrega, produtivamente falando, ela entrega muito rápido as coisas e prontas, né? Devido isso a software tá bem alinhado, engenharia de Uhum. produto e tudo mais. Mas ela me entregou muito resultado, muita coisa rápida, entendeu? Então, assim, você fica deslumbrado até o quanto que ela pode te entregar. Mas tive dificuldade, como eu creio que todo mundo, eu imagino que você deva estar nessa expectativa, né? Dessa Não. transição, né? Que eu também tenho umas perguntas para você de expectativa e tudo mais, mas é assim, tive sim dificuldade, porque sempre gera aquela dúvida, né? Por mais que você faça a validação do produto, e se não vai cair, e se a prateleira vai ficar alinhada, e se vai acontecer, e se eu montava a gaveta com parafuso fundo, depois eu passei a montar com canal. Então, assim, eu acho que sempre tem esse quesito, né? Você sempre fica atrás ali com aquele pezinho atrás. Mas a gente teve sim, mas a maior dificuldade que eu encontrei foi os colaboradores, a retraída que eles deram em relação a isso. Tipo Uhum. assim, pô, como que você vai implementar, que é aquilo que você falou no começo, né, das empresas mais raiz quando a gente visita. Uhum. Tipo assim, pô, como que eu que sempre fiz na mão já tenho dificuldade e hoje uma máquina faz
isso. Então, assim, é difícil, né? O cara aceitar. É difícil. Então, assim, pô, eu sempre fiz, e agora uma máquina e uma pessoa que nunca pisou na marcenaria faz o projeto e acontece. Entendeu? Então as pessoas acham que você vai mudar, mandar todo mundo embora da produção, e não é isso. Entendeu? Não acontece isso. Óbvio Uhum. que você remaneja as pessoas, você acaba conseguindo produzir mais, né? Então, assim, com a mesma quantitativa de pessoas, mas essa que as pessoas têm, sim. Então, assim, foi uma dificuldade que a gente teve. Então, assim, quando dá alguma coisinha errada, você tem aquela dificuldade, você entendeu? Então, assim, você fala, meu, mas como que pode? Então, a gente modificou algumas coisas de Legal. dormitório. Então, assim, foi uma dificuldade que a gente teve, que a gente sempre montava as coisas aqui, montava e levava para casa do cliente. Aí nós falamos, "Não, vamos parar de montar." Aí parou de montar, começou a dar certo, beleza. Um dia que deu errado, meu pai falou, não, volta a montar tudo. Falei, mas pai, foi uma coisa que deu errado. Daí eu fui buscar o que tinha acontecido, foi uma modificação manual que foi feita dentro das furações. Olha. Então ele foi substituir um furo e mexer o manual, então não bateu os furos. Eu falei, Uhum. não, o furo não sai do nada assim. Então isso é difícil, né? Entendeu? Legal. Vocês trabalham com uma equipe só de montagem hoje, de instalação? Eu trabalho com duas equipes externas. Só instala. Duas só instala. Produção e essa galera só instala. Aí rende, né? Show de bola. Vamos falar um pouquinho do projeto Lapidando? Como que foi a Vamos ideia sim, desse mas projeto? deixa só, eu acho que tem uma pergunta aqui que fizeram alguma coisa. Ah, se eu já pensei em fazer workshop em clientes, né? Me perguntar aqui se você me permite responder Com essa daí. certeza. Acho que está meio para cima aí. Sim, a gente pretende, sim, isso vai acontecer, né? Inclusive, Até a aqui gente vai acontecer. nós já conversamos sobre isso, né? Fazer um workshop, isso é muito legal. Então, acho que quem tiver interesse aí já pode estar entrando em contato aí com o Leandro, com o pessoal da Itus, com o Thiago, enfim, com a galera aí, para a gente vai organizar sim. Já estamos vendo isso e pretendemos sim. Temos novidades que estão chegando, bastante novidades, assim, interessante para o setor da movelaria. Então, vai ser umas coisas bacanas. Mas sim, vamos fazer o workshop e assim, um workshop diferente e de forma eficiente. Então, vai ser na prática a coisa, não vai ser falado, não vai ser ilustrativo, vai ser executado. Show Então, de desde o bola. zero até a montagem de um móvel ali instantaneamente, vamos dizer assim, né? Todo o processinho, porque é uma das dificuldades hoje que as pessoas têm, né? De entender esse processo, como que ele tem que se preparar, como que ele tem que, né, estruturar a empresa, porque quando a gente fala da Halter, né, o legal disso, né, da Itus, a gente vai falar também do Lapidano aí que você comentou, mas assim, é que o propósito da Itus é entregar a solução para o cliente, não fazer uma venda por fazer. Então, Uhum. é onde ele está toda a orientação. O Leandro pode, acho que, falar isso com mais propriedade, né, Leandro? Você passou isso recém. E Uhum. você poderia me falar sobre, por exemplo, como que foi a orientação da parte elétrica e algumas coisas que não é só a router, né? É, Aí é contigo, Leandro. Vou deixar para você responder essa experiência. legal. Primeiro que a minha escolha, a minha e da Heloísa, de fechar com a Etus foi realmente que é uma empresa que tem um propósito, né? De ver a transformação das empresas, a evolução. Das chaves que fez eu escolher a Etus foi assim, conhecer vocês pessoalmente, conhecer o Elton, conhecer o Thiagão, um cara top. E poder ver uma máquina trabalhando, né? Ver a sua história. Você foi uma peça assim fundamental para minha escolha. Legal. Pelo trabalho de influência assim na internet, de influencer, né? Eu tive várias propostas de CNC, várias marcas queriam colocar aqui. E eu assim meio que segurando, falei, não, na hora certa vai acontecer. E o dia que o outro me ligou, falou, ó, é o momento. Eu falei, então é o momento, vamos para cima. É claro que tudo não é só comprar a máquina, chegar, ligar na tomada que ela vai funcionar, né? Tem todo um processo
para ela funcionar, de você ter um software, e eu venho aqui todo dia orientando as pessoas. Você que é marceneiro raiz, que não usa um software, mesmo que trabalhando sozinho, comece a implantar para você ter esse contato, para você, ó você mesmo, né, Jeff? Quanto software você começou e foi evoluindo e foi trabalhando, Sim, mas tudo tem um começo. Então, eu estou tentando abrir a mente das pessoas nesse sentido. Pessoal, vamos investir num software. Vamos começar a fazer plano de corte. Ah, mas eu trabalho sozinho. Não tem problema. Para você criar essa cultura. Porque se você comprar a CNC sem ter essa cultura do software, você vai sofrer muito mais. Muito mais. Então, teve várias pessoas que me influenciaram a escolher e tomar essa decisão. Você foi uma delas. Logo depois, o Medina, que é um cara sim, que eu já conhecia também. E o Medina falou, cara, eu vou pôr. Eu falei, pô, legal, Medina. E um cara que eu venho, conheço a história dele dentro da marcenaria, uma história inspiradora também. Então, assim, muito. são pessoas que abriram a minha mente. A minha mente realmente, ela abriu. Pum. E o que fechou com chave de ouro foi eu participar da feira, né? Ano passado, a gente lá. O tanto que estava tecnológica nessa feira. E eu vi que a marcenaria mudou. Gente, mudou. Das últimas que eu participei para essa feira, a coisa evoluiu. Então, eu não poderia continuar na marcenaria trabalhando da forma tradicional. É o momento da gente evoluir também, junto com as tecnologias. Então, para você adquirir uma CNC, é claro que se você for entrar em contato, você vai ter toda essa assessoria. O Tiagão, ele vai entender hoje a sua empresa, onde está hoje, onde você quer chegar, e eles vão te indicar a máquina correta. Não adianta você querer começar na mais top das top, sendo que você não tem uma demanda para isso, né? Então, eles vão te indicar, é a máquina, é o frete, várias situações, é a energia, que eu Parte estou aqui elétrica. preparando ainda a parte elétrica. A minha marcenaria não está adaptada a instalar ela ainda. Eu estou fazendo todo esse processo de reestruturação da energia elétrica para poder instalar. Então, é todo um processo, mais um processo que vale a pena. Eu vejo a sua história. Quando você começou, qual foi a sua primeira CNC? Foi a ATC, a Foi uma Pro 12. Pro 12. Você já começou top porque você já tinha uma demanda alta, né? Na verdade, sim, né? Como eu falei, a gente recebeu a visita do Elton, que eles é assim, né? O Elton se tornou um amigo particular, então ele se tornou, mesmo que ele não me considere como amigo, ele é meu amigo, mas eu tenho certeza que é Considera recíproco demais. isso, então, sim, com certeza. Então, assim, negócio é negócio, mas amizade é amizade, então a gente se tornou amigo. Recentemente ele virou papai, então, assim, Show. a gente virou amigo mesmo. E quando ele foi me atender, cara, eu me senti assim muita vontade também, porque ele já foi sincero, como você falou. Eu também estava desse lado, eu também tenho uma empresa, apesar de ter um projeto junto com eles, eu não ia vestir a camisa se a máquina não fosse boa, não ia. Ele sabe disso, eu falo isso para os clientes, porque a empresa tem uma história antes da Itus. Uhum. Então, eu não posso descartar isso, nunca. Eu Legal. tenho uma história para trás que eu nunca vou esquecer. Então, Uhum. assim, e eu linkei mesmo meu nome forte com a Itus, porque, assim, é uma máquina, eu quero ser uma pessoa que influencia as pessoas também, nesse sentido, junto com a Itus. Estou tendo muita oportunidade junto com eles também. Recentemente, né, semana passada, a gente estava nos Estados Unidos, eu vou falar sobre isso também. Legal. Mas, assim, ele foi muito sincero, como o Tiagão foi com você, que é isso que ele prega todo dia para os colaboradores ali, né, que fazem a venda e tudo mais, que atendem as pessoas. Para quê? Para os consultores de venda orientar. E não número, e sim orientar. Porque não faz sentido o cara comprar uma Nest se não tem um software, não tem um Uhum. espaço físico. Entendeu? Então, assim, é N coisas. E o Elton foi dessa maneira comigo. Ele entendeu minha empresa e ele me ofereceu duas máquinas. E aí eu optei pela Pro 12, tive meus motivos na época. E aí eu falei, Elton, para mim eu acho que a melhor coisa é essa máquina. Ele visitou minha empresa e, tipo assim, me levou, a gente foi ver uma máquina. Então, assim, muito transparente. Quando a gente fechou, ele veio aqui, orientou, olha, a parte elétrica tem que ser assim, tem que ter o aterramento, o fio tem que ser assim
tem que chegar tanto de energia, a pressão do tantos bar do ar. Então, assim, cara, quando a máquina chegou, a gente seguiu o que foi orientado. Graças a Deus eu fiquei 7 anos, 6 anos, quase 7 anos com a Pro 12, zero problema. Show Zero. de bola. Então, assim, é gratificante, cara. Top demais. Muito bom, cara. Fala um pouco do projeto Lapidando, como que começou isso, qual que é o propósito desse projeto? Cara, o propósito do projeto, qual que foi? Um dia o Elton me ligou, né? E falou, Jé, tem um cliente de São Paulo e ele tá precisando de uma ajuda, cara. A máquina lá, ele tá tendo dificuldade, a máquina tá soltando peça e você consegue fazer as coisas aí. E o cara lá, não, você não dá uma ajuda? Eu te pago, a gente vai lá, enfim. Eu falei, cara, não precisa nem me pagar, paga o combustível, eu vou até lá, pego um dia, vou lá. E aí eu peguei, a gente marcou isso aí e foi. Foi nesse cliente. Aí eu passei o dia com o cliente. E aí, pô, o cliente saiu cortando, parou de soltar peça, a gente acertou a mesa de sacrifício, né? Que a Halter ela tem todos uns processinhos que fazem diferença, né? No final. Bomba de vácuo, início de corte, enfim. E aí, cara, o cara ficou assim, porra, muito feliz no final do dia, né? E aí passou sábado e domingo, na segunda esse cara liga pro Elton. O Elton falou, poxa, e ele falando isso pra mim, né? Falou, pô, eu Uhum. tô lascado, né? O cara tá bravo, tá isso, tá aquilo. Mas o Gé falou que deu tudo certo, e agora? Daí ele atendeu o cara, né? Que é o Cláudio, e aí foi só elogio. E o Cláudio falou, pô, esse projeto que vocês lançaram é muito legal, mas não tinha projeto nenhum. Não existia. E aí o Elton desligou, me ligou. Falou, Gé, o Claudio falou isso, cara. Ele falou, se não fizesse alguma coisa, eu falei, cara, vamos pensar. E aí começou a desenrolar, e o Elton é um empreendedor nato. Acho que ele dorme, acorda, respira e mal um pouco. É um empreendedor nato, novo, 30 e poucos anos. E assim, é um cara que hoje eu me inspiro muito também, né? É, e aí ele saiu disso aí, já saiu procurando o nome, só o nome que ele não acertou de primeira, né? Que ia ser Operação Pente Fino. Aí eu falei assim, pô, não vai chegar no cliente e falar que é uma Operação Pente Fino, parece. Aí, em sequência, ele falou, é verdade mesmo. E ficou nessa daí da gente achar o nome. E aí ele foi de um amigo dele, que, se eu não me engano, é Lapidando Faces, né? E aí ele, de lá, ele me mandou uma foto e falou, cara, lapidando o CNC e tal. Cara, e aí aconteceu e hoje é um sucesso. Legal. Agenda lotada, e assim, e é o que eu falo em todos os lugares que eu vou, né? Eu não tive esse projeto quando eu comprei a Halter. E hoje a Etus oferece gratuitamente esse projeto, né? Óbvio que o cliente tem um investimento de deslocamento que, quando ele passa pelo lapidando, é muito significativo o investimento, né? Do que ele aprende, do que ele evolui. Ele ganha ali 4, 5 anos tranquilamente. Por quê? Eu levo toda a experiência, você me conheceu, você viu que eu não tenho preguiça de mostrar, de Uhum. falar, de ensinar, eu me entrego mesmo. E assim, cara, e é um sucesso porque hoje as pessoas, ela acaba se tornando uma referência também. Por quê? O Marafon, acho que deve estar na live aí, é um cara que eu comento bastante dele mesmo, porque é um cara que é raiz, não mexia com software, ele foi progredindo, comprou uma máquina, a ATC 8, se eu não me engano. Depois, em 6 meses, ele já comprou um ATC 10. E a gente, no segundo lapidando, né, já tinha passado por um. Ele falou: eu quero sim você aqui de novo, fazendo de novo o segundo, eu tenho direito e eu quero. E eu fui lá e a gente cortou uma chapa inteira de painel ripado de 2 centímetros, se eu não me engano, 2,5, não lembro a medida. A chapa inteira, de Caramba. fora a fora, sem movimentar, e ele ficou pirado. Tem isso no Instagram, tem ele depois fazendo uma foto falando que vida de marceneiro com a pé em cima da máquina e tomando uma. Então, assim, é um cara que é um baita de um exemplo, é um baita de um exemplo do que a gente fala das marcenarias, que eram tradicionais, e começou a se aperfeiçoar e está aí hoje desfrutando disso. Que E legal, assim mano. surgiu o projeto Lapidando. E o Lapidando hoje, como eu falei, é sucesso não só no Brasil, agora nos Estados Unidos, a gente já está lá, já estamos com máquina. Semana passada, passei a semana inteira lá com o Ronei, que é o cliente dos Estados Unidos, lá em Orlando. E temos projeto lá também. Logo teremos um workshop lá também, Que na legal. prática.
Então não é só nos Estados Unidos, como a gente já tinha falado, é nível nacional e agora internacional também. Lá nos Então, Estados bastante Unidos, projeto. eles usam um MDF também? Ou Ele, mais. tem um MDF, né? Mas é um material diferente e a medida lá do MDF deles é 2,44 por 1,22. A Ah, antiga é tamanho de diferente. fórmica, da chapa Legal. de fórmica. É um tamanho diferente, é um estilo diferente, mas as empresas começaram a levar os MDF do Brasil para lá, Ah, entendeu? legal. Então, a gente visitou a feira de Atlanta, né, ano passado, e já tinha essa expectativa e já está acontecendo. Então, assim, já está chegando os materiais já com tamanho padrão nosso, né, 275 por 1,83. É bem legal, mas não é o mesmo material. É uma logística diferente, é um estilo de corte Todo diferente, mundo. os dispositivos, tudo muito diferente. Me fala uma coisa, veio uma dúvida agora. Porque eu vejo muito os móveis nos Estados Unidos, lá tem muito MDP também, né? Tem, Na tem. CNC dá para fazer o corte no MDP? Dá para fazer. A CNC, ela é como que a gente fala, né? Quando você entende o que uma router te entrega, uma CNC, o céu é o limite, né? Uhum. Então você começa a entender o que que é uma ferramenta, down cut, up down cut, metal duro, topo reto, ball nose e assim por diante. Então, assim, é as ferramentas corretas, de maneira correta, ela vai cortar. Então, ela corta o USB, ela corta o MDP, ela corta o MDF, ela vai cortar acrílico, ela vai cortar, enfim, meio que o céu é o limite. Madeira maciça, tem um vídeo meu que eu cortei uma madeira maciça de 45 de altura. Então, Caramba. assim, madeira maciça, maciça mesmo. Eu fiz um molde para um amigo. Óbvio, é o que eu falo, né? Quando eu faço lapidando, eu brinco com a galera, né? Que você vai escutar eu falar muito, né? Exceção não é regra. Então, quando você vai cortar uma coisa que não faz parte do dia a dia meu, a velocidade é outra, a rotação é outra, é o que eu falo. A partir do momento que você entende, não Uhum. tem motivo eu querer acelerar numa madeira maciça, que não vai dar certo. Vai Show. quebrar a fresa, enfim. Então, assim, quando você entende, cara, você faz muita coisa legal. Faz muita coisa legal. Jeff, eu tô assim ansioso pelo lapidando aqui, viu? Com você. Cara, mas agora eu queria inverter a pergunta, te perguntar, e qual é a sua expectativa hoje de Da da CNC. Halter? O que que você Cara, está esperando? Agora eu vou ser o entrevistador. E eu depois vou, você fala eu da vou te falar a expectativa do verdade. Lapidando. Para mim, vai ser assim uma nova fase. Uma nova fase. Eu já tive várias fases na marcenaria, né? Inclusive, pensei em parar algumas vezes. Mas eu sei hoje do meu propósito que eu tenho na marcenaria. Não é à toa que eu resolvi pôr a cara na internet. Eu tenho um propósito, porque eu acredito que a marcenaria pode ser uma fonte de renda, que a pessoa pode viver da marcenaria e pode viver bem. Eu acredito que uma marcenaria bem feitinha, um trabalho bem feitinho, a pessoa vai conseguir prosperar na vida. E a minha visão para Halter hoje é que é exatamente o que você falou, que você proporcionou para o seu pai e para o seu tio, qualidade de vida. Eu Legal. passo aqui, às vezes, em frente de marcenaria e vejo os caras ali, como eu faço também, às vezes, 10 às vezes 11 horas da noite, o cara tá lá serrando. Ou como eu já fiz isso muitas vezes, Nós também aqui. serrando. Então, assim, e eu olho aquilo e falo assim, isso não pode ser. Não pode acontecer isso. Por quê? O cara tá deixando de ficar com a família, com os filhos, de ter essa qualidade de vida, podia estar cuidando da saúde, praticando um esporte. Então, o que eu vejo hoje com a Halter CNC na minha vida é que realmente eu vou conseguir fazer essa virada. E não só eu vou conseguir mostrar para muitas pessoas que isso é possível. A gente viver da marcenaria, viver bem e ter uma qualidade de vida, né? Extrair hoje da tecnologia que tem. Então, a minha visão sobre a Router CNC é essa. É realmente viver isso, mostrar para as pessoas que é possível. Eu venho da marcenaria, eu nunca trabalhei numa marcenaria, eu comecei a marcenaria, né? Porque eu precisei fazer uns móveis, resolvi montar a marcenaria
e vim trabalhando até hoje. Esse ano completa 10 anos de marcenaria. Tudo assim, manual, trabalhando, serrando, fitando. Então, assim, eu acho que é o momento da gente virar a chave. Eu acredito que não é só marcenarias grandes que pode estar investindo numa router CNC, mas as marcenarias pequenas, elas têm que começar a ter essa visão. E hoje a minha luta está sendo essa, mostrar para as pessoas que é possível, em meio a tantas coisas que acontecem, né? Em meio a tão difícil hoje formar uma equipe, uma mão de obra, mas eu acredito que com uma CNC, com uma nova visão da marcenaria, uma marcenaria ali digitalizada, né? Uma marcenaria diferenciada, vai ser até mais fácil de contratar, de montar uma equipe, vai ser mais fácil, vai ser mais produtivo, a gente vai conseguir atender mais clientes. Querendo ou não, hoje eu e a Heloísa, a gente acaba deixando de atender alguns clientes porque a gente não dá conta de produzir. Então, eu tenho essa visão da marcenaria e quero influenciar as pessoas dessa forma. Você é pequeno, está começando, mas já começa com essa visão. Já vai pensando nisso, que é possível você ter uma CNC aqui, você aumentar a sua produção, você ter qualidade de vida. A minha visão e a minha decisão sobre a CNC foi baseado nessas coisas. Legal, legal. Isso eu fico feliz também, né, de saber que eu fiz parte aí dessa Demais, decisão sua, porque assim, demais. é o que eu falo, né? Eu principalmente, que nunca fui muito chegado na internet, agora eu gosto essa vida de blogueiro, né? Vamos falar assim, do Uhum, caipira. E, cara, é bacana, porque assim, a gente, como eu falei, né? O Thomas, pô, falar, comentar de um vídeo de 10, 12 anos atrás, 15, sei lá quanto tempo, entendeu? Então, assim, é legal, porque de alguma maneira você está ajudando alguém. Então, é o que a gente fala, essas informações, é bacana chegar, porque como você, né? Eu vejo que você já está com software, você já está com as coisas rodando ali, já sai plano de corte, e assim, às vezes a pessoa pensa que é um bicho de sete cabeças e não é. E eu uhum, costumo dizer o seguinte: aquele cara que tem empresa hoje, traz todo esse conhecimento, senta aquela pessoa que às vezes, essa pessoa que é dona de marcenaria, eu conheço muitos que não mexem nem em computador. Mas eu falo para ele, cara, você é a pessoa mais importante aqui dentro. Pega todo esse conhecimento e passa para uma pessoa que gosta de computador. Porque daí ela vai jogar todo o seu conhecimento para dentro do software e do mesmo jeito que você queria produzir, ela vai fazer e vai acontecer. Então, assim, é não negar a informação. É aquele uhum, lado mais do orgulho, né? Não vou falar, não vai dar certo, só eu sei fazer, só eu. E não é assim mais. As coisas mudaram. Não é mais assim a marcenaria, né? Então é o que eu falo. Antigamente as pessoas faziam os móveis, né? É que nem carro, né? Você comprava carro e móveis. É um exemplo que eu uso bastante, que é assim, pô, eu vou comprar um carro. Poxa, esse carro é da Dona Maria, só fica em garagem, quilometragem baixa. É o carro para você comprar. Móveis era a mesma coisa. Pô, móveis de Ciclano, Bertano dura 10, 20 anos. Hoje, o mercado mudou. Galera com 4, 5 anos enjoou da cor, saiu de moda, ele tá reformando, ele tá fazendo uma cozinha nova, ele tá fazendo na área gourmet. Então, assim, isso não é que diminui a qualidade da mão de obra, nada disso, mas assim, às vezes a gente tem que evoluir, a metodologia tem que ser mais rápida, porque as coisas estão mais rápidas. uhum, Então, você acaba saindo, fazendo na mão, fazendo manualmente, você usa um software ali, você até pode falar dele, né? E assim, é como eu falo, não existe software ruim e não existe software perfeito. Todos têm qualidade e todos têm defeito, né? Então, assim, é você pedir a apresentação de X, Y e Z e ver o que melhor para você vai atender em valor, em entrega de produto, entendeu? O que você usa aí eu gosto bastante, não tive o prazer ainda de conhecer a fundo, mas eu conheço o software que eu acompanho praticamente todos, até devido ao projeto Lapidando. E assim, uhum. ele entrega muito, né? De uma maneira rápida e eficiente. E imagina agora com a Halter, né? Eu imagino Nossa, a sociedade da Heloísa deve estar a mil, né? nós O que se leva estamos dias para ansiosos. fazer. Eu imagino, porque assim, de repente o que você leva dias para fazer, você vai estar fazendo num dia, Pois é. meio período. Então, assim, é uma realidade para você daqui.
algum tempo pós-instalada aí, vamos falar que em 30 dias aí, 15, 30 dias, se Deus quiser, cara, você vai estar cortando 15 chapas por dia, depois 20, e vai chegar um dia que você vai cortar 40. Pode escrever isso. Isso eu Amém. garanto para você. E Amém. vai acontecer. E aí a gente vai estar aí também para ajudar e para acontecer antes, entendeu? Então Show de vai bola. acontecer, pode acreditar, né? Show de bola. Aqui, ó. Muito bom. Cara, eu queria que você deixasse uma mensagem para uma pessoa assim que está pensando, cara, será que é para mim? É, não é? Você acha que uma router CNC qualquer marcenaria pode implantar? Não falando no custo dela, assim, mas você acha que é possível? Porque eu recebi tantos comentários sobre isso, cara, de pessoas assim que, nossa, mas tá tão distante. E vou confessar, para mim também estava distante. Parecia uma coisa assim muito complicada. Ver uma CNC rodando ali, produzindo, para mim era muito distante. Mas eu sei que você foi um cara assim muito rápido, tomou uma decisão muito rápido, implantou muito rápido e colheu os frutos, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem assim para aquela pessoa que olha a gente falando desse assunto aqui e fala, não, mas está muito distante para mim. Deixasse uma mensagem para essa pessoa, assim. Tá, e antes eu acho que só posso responder aqui que mandaram Claro. boa pergunta para o Alexandre aqui, né? Qual a dificuldade de receber um projeto do arquiteto e passar para o software da CNC? Vamos lá, pessoal. Até a gente pode, não sei, né? Se o Leandro quiser, a gente pode até falar uma outra live, né? A gente falar como que é uma router, como que é o funcionamento e tudo mais. Mas só para exemplificar, software de router é uma coisa e software que executa o G-Code é outra. Então, assim, a máquina tem um software que lê o G-Code. O G-Code quem executa são os softwares. Então, maquinaria diferente, Intiprocess, Dinabox, ProMob, iShun, WPS, Mob Cloud, enfim, vai listar 20, 50. Esses softwares geram o G-Code. Quando a gente recebe um projeto do arquiteto, é aquela coisa, nem tudo são flores. Não tem o que fazer. Você tem que repassar um projeto. Até mesmo porque você acaba fazendo as confirmações de medida e, de qualquer maneira, você tem que pegar e refazer tudo ali para que o software gere esse G-Code e a máquina execute. Então, a gente fala que ela é uma copiadora, né? Então, assim, é muito legal, né? Entendeu? Massa. E hoje, assim, a mensagem que eu quero deixar, assim, que é uma mensagem que eu escuto muito do Elton, né? Ele fala muito isso, ele brinca dessa maneira e a gente falou muito sobre isso nos Estados Unidos para todos, né? É a seguinte mensagem, né? Dê o passo que Deus dá o chão. Amém. Então é a mensagem que eu quero deixar para todos, porque às vezes a gente fica esperando, a gente fica postergando, a gente fica achando que a gente não é capaz, a gente fica achando que a gente não vai conseguir, a gente acha que financeiramente não pode, e assim, e vai postergando e passa um, passa dois, passa 10 e você está no mesmo lugar, né? Então não tem como a gente ter é, resultados se as atitudes continuarem as mesmas. Então, Show de assim, bola. a gente tem que se movimentar. Então, quem está na live, quem assistiu, quem vai assistir depois, já está na frente, já está procurando informação, está participando. É uma quarta-feira, já são quase 10 horas da noite. Então, assim, a gente está aqui no propósito de ajudar, sim, de ajudar todos, indiferente da marca, modelo, indiferente disso, mas já estamos na frente, né? A gente já está na frente dessa galera, porque estão buscando informação, estão aprendendo, estão lendo, estão assistindo, entendeu? Então, assim, essa é a mensagem que eu deixo. Dá o passo que Deus dá o chão. Amém. E é desse Amém. jeito. E comigo foi desse jeito. E com É, muita fé, acreditar, né, Jeff? Acreditar que é possível, que vai dar certo. Você tem que entrar com fé, entrar com positividade, né? Não adianta você entrar e não acreditar no negócio. Depois que eu passei a ver o seu trabalho, ver o trabalho do Medina, até o do Romarinho, que tem uma CNC,
E aí eu falei, cara, é possível, mano, não tá tão distante. O que a gente tem que fazer é abrir a mente e evoluir junto, né? Então, Exato. muito bom, cara, muito bom mesmo. Ano passado já foi o ano da Halter, né? Imagina a É, FIMA desse ano. imagina. A, a FIMA desse ano eu tô até ansioso, né? Porque teremos bastante novidade no stand da Legal. iTools, bastante coisa boa. E, cara, a ansiedade tá a mil, né? Porque, assim, a Halter hoje, né? Ela não é ela não é mais uma expectativa, ela virou uma realidade, né? Ela virou. Exatamente. Eu falo que antigamente a gente tinha o sonho de ter a seccionadora de pinça, né? Evoluir para Uhum. uma seccionadora. E hoje a Halter é uma realidade. É, Ela é uma realidade. sem dúvida, né? O que ela entrega e a qualidade que ela entrega, né? É surpreendente. Não, é assim, né? A gente fala que a gente, quando tinha seccionadora, sempre tinha um detalhinho, sempre tinha algum milímetro a mais. A Halter não tem isso aí, cara. A Halter, eu falo com propriedade, o volume de corte aqui é grande, pra galera que me acompanha. Semana passada aí, eu estava nos Estados Unidos, na sexta-feira, eu viajei na sexta-feira. Na quinta-feira, o menino começou a cortar aqui uma prestação de serviço, tinha 140 chapas para cortar. Na sexta, ele começou quinta-feira depois do almoço. Na sexta à tarde estava cortada 140 chapas. Caramba. Então, assim, foi praticamente aí 70. Foi muita chapa. Mas, assim, óbvio, né? É que eu brinco com a galera. Era peças grandes, tinha. E era só corte, não tinha usinagem. Então, ela é muito rápida. É muito rápida. Então, assim, a gente, o avanço, a máquina, então assim, eu tenho uma máquina boa, uma marca boa, confio na máquina, confio no pessoal da Itus, né? Então assim, aí eu boto a bicha para torar mesmo, porque eu sei que ela aguenta, eu sei o que eu tô fazendo e eu sei onde eu posso chegar com ela. E esse foi um teste assim para mim, assim, mais um teste que eu fiz que eu tive certeza que foi a melhor escolha que eu fiz, Show né? de Como bola. empresário também, como você também fez. Não é que as outras marcas não são boas, não é isso. Não é Uhum. isso. Existem marcas boas também, cada uma entrega o seu propósito, entrega o seu maquinário e também penso a mesma coisa. Não existe máquina ruim, existe máquina mal explorada, entendeu? Exatamente. Agora, assim, a Itus tem essa pegada diferente, né? De entregar uma Uhum. solução completa, do Uhum. início ao fim, para qualquer cliente virar um case de sucesso. E é isso a E, pegada da e um dos Itus. pontos da nossa decisão para a Itus também foi a robustez, né, que tem a máquina deles. Quando você vai fala num investimento alto e uma máquina que você vai trabalhar ali, você trabalhou quantos anos com a primeira máquina? 6 anos. 6 anos, E, 7 anos. e ela estava funcionando de boa ainda, né? Nunca deu problema nenhum. Mas Então, assim, nunca deu problema nenhum, assim, porque a gente é meio chatinho aqui, né? É uhum, um chatinho bom. O menino responsável, cara, nunca a máquina pode estar suja, cheia de óleo, tal, 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 aquela bagunça de pó, não. Então, assim, uma vez na semana ele limpa, a máquina ela se lubrifica sozinha, ela é automática, então, assim, isso é uma grande vantagem. Ele abastece o óleo ali, então você não precisa se preocupar com isso. A bomba de vácuo, ele lubrifica, tem, ali controla aqui, tem uma semana sim, uma semana não. Então, assim, manutenção periódica, que é anual, a revisão, então a gente sempre fez, entrou em contato com o suporte da Itus, fez o agendamento, eles entram em contato, a gente fez tudo como manda o figurino, desde uhum, a parte elétrica, que é o que você está fazendo. Então, uhum, tipo, faz, tem que fazer o certo? Faz. Porque uhum. ninguém vai pedir um negócio que se não fosse necessário, ninguém ia pedir para você fazer. Pois Então, é. assim, é isso que acontece. Às vezes eu vou em locais que, sabe, não fez o que é para ser feito, e aí a energia fica dando oscilação, corre o risco da máquina parar no meio, quebrar uma ferramenta, quebrar um spindle. Então, assim, faz. Faz o que é para ser feito. Cara, que é isso que a gente fez. Quando a gente fez, estamos fazendo igual você. Na Tudo aquisição da certinho. compra, a gente pegou, contratou um engenheiro elétrico, fez até essa preocupação a gente teve, fez o cálculo, pedimos uma ligação nova, puxamos fiação nova, cabeamento com sobra, aterramento de acordo, cara, zero problema. Nunca tive um problema. E não é porque eu faço lapidando que eu sou responsável, encabeço esse projeto, sou responsável por ele e outras coisas que estão vindo aí.
Cara, não é isso, é uma realidade. Todo mundo pode vir aqui, como Medina veio na época também. Uhum. E eu falo, cara, e assim, não tem por que esconder. Aí a turma fala, mas então quando você vai fazer um lapidando, nenhuma peça solta mais? Não, ela solta, ela pode Uhum. vir a soltar. Mas sempre tem um porquê, Uhum. entendeu? Não é para soltar, né? Se soltou, tem algum motivo. Cara, E aí é o que eu falo, corrigir. né? Se 2 mais 2 é 4, na hora do corte não é diferente, é a gente entender para Uhum. compreender. Então, assim, entendeu como funciona e o objetivo do lapidando não é chegar no final do dia e falar que eu cortei 30 chapas junto, não. É que eu saia de lá e você aprenda o que foi passado a mensagem, que é o quê? Como que funciona, por que que a ferramenta entra cortando desse lado e não daquele, porque a melhor estratégia é nessa, daqui para lá ou de lá para cá, de cima para baixo, de cima baixo para cima, da maior para menor e vice-versa. Então, assim, é entender as teorias que tem e colocar na prática. Porque eu vivenci isso, eu tive essa dor. Então, o que Uhum. me levou ao ápice hoje do que eu corto? Hoje eu corto a 14 metros por minuto. O tempo médio de chapa aqui da minha empresa é 7 minutos, 8 minutos. É muito rápido. Uma chapa pela outra. Então, assim, Legal, né? entrega muito. Então, e aí hoje eu tenho uma Pro Max que com carga e descarga. Então, tipo, ela Aí, carrega sozinha e, cara, então é sucesso, né? Não tem como. show de bola. Muito bom, cara. Parece que nós estamos 1h30 aqui já, nem parece, né? Então, Papo tão bacana, mano. Muito bom. Nós tínhamos que fazer uma live, se você topar, uma próxima, falando mais da máquina mesmo, de assuntos técnicos ali, para as sim, pessoas sim, entenderem mais. Se você topar, a gente faz uma outra pode, live pode falando mais agendar. técnico mesmo. Exato, pode agendar. Você sabe que eu sempre vou estar à disposição. Vê a sua agenda como tá aí, só me informa. Já esse dia a gente consegue, né? A gente se falou, eu estava nos Estados Unidos, falei, Uhum. Leandrão, bora quarta-feira, que quarta eu consigo. Né? Quinta, sexta eu tô Top. enrolado, segunda eu estava em Brasília, ontem eu estava enrolado, mas hoje deu tudo certo. Uhum. Vamos marcar e aí a gente convida o Thiago aí também, de repente o Elton, Uhum. que tecnicamente eles vão poder falar mais sobre Show. máquina, força de spindle, enfim, algumas coisas. E tecnicamente, na hora da prática, a gente domina bem. Mas aí eu deixo com eles esse papel aí que até, né, é melhor eles falar com mais propriedade, o que é necessário de para fiação, enfim, Uhum. que é o que ele passou para você, né? A gente vem e mostra a prática, né, que funciona. E aí, tecnicamente, né, ele falou da máquina, que é um monobloco, então, assim, é um único bloco, a máquina é confeccionada, não tem emenda, então, tipo, não tem trepidação, o corte não fica fracionado. Para quem tem coladeira de bordo, não tem tupia, show de bola, ela vai atender, não vai ficar com defeito, não vai deixar de colar. Então, assim, eu acho legal a gente marcar porque é um assunto que a galera Muito bom. gosta, né? Além de Show. gostar, e é aquilo que ela falou, Uma né? informação É, boa, né? é uma informação boa para quem está querendo se preparar. A galera também perguntou aí algumas perguntas, infelizmente a gente não consegue responder todas, mas quem quiser me seguir aí, me segue. Se o Leandro me permitir, Eu já ia falar @jeff.causa. isso, cara. É, Ó, eu quero fazer um convite para as pessoas aqui, para você que gosta desse mundo, que você que está despertando para esse mundo da CNC, da Halter, seguir o Jeff. Depois você coloca aí nos comentários o seu Instagram, que eu já vou fixar aqui pro pessoal. Eu pedi para você deixa eu pôr. seguir eles, mas vou pedir para eles seguirem você e te dar um desafio, para você Pode. compartilhar conteúdo mais para gente. A gente É, sente falta, a e- gente sente falta. é, Eu quero ver é, mais. infelizmente, né, ou felizmente, tem dias que é muito corrido, né? E, e aí, assim, a gente vai deixar você tão bom quanto, né? Tenho certeza disso pela dedicação aí que eu já acompanho e você vai poder compartilhar muita coisa também aí, ajudar a galera. E aí a gente vai começar a fazer uns ensinamentos aí diferentes que a galera gosta muito. Então, puxador cava, a melhor maneira de fazer, de forma eficiente e rápido. E vamos brincar aí com as coisas, né? Eu digo que é legal quando a gente brinca, né? Com a Halter para fazer umas coisas diferentes. Legal, mano. Pessoal, segue o Jeff, porque ele tem muito conteúdo e a gente não tem noção, Jeff, da importância da força da internet. É porque às vezes a pessoa recebe, faz uma virada de chave, mas ela não compartilha com a gente.
que teve essa virada de chave, sabe? Mas é muito importante você estar compartilhando todo esse conhecimento que você tem, adquiriu, essa experiência, porque isso realmente vai ajudar as pessoas, transformar a mentalidade das pessoas para elas terem essa visão. Com Então, certeza. eu peço pra você, continua, mano, continua gravando seus conteúdos, mostrando ali o dia a dia, mostrando a CNC trabalhando, porque isso vai realmente ajudar as pessoas, beleza? Não, com certeza. Tamo É. junto, o que precisar, Leandro, faz isso aí, Foi vamos muito marcar. bom, cara. Eu agradeço a sua participação, foi top demais. Aqui, ó, tem um colega na live, o Felipe Instalar. Ele vai comprar uma CNC, eu já estou trocando ideia com ele. E eu quero que você compre uma da Itus, mano. Eu tô conversando com ele, ele tá já inclinado, decidido a colocar lá. E eu acredito que vai dar certo, mano, porque realmente ele pegou a visão e vai colher os frutos. Então, Não, Jeff, com certeza, né? e outra coisa, quando você vier pro Lapidando aqui, você tem que ficar aqui pelo menos uns 15 dias, porque aqui é longe. É longe, Palmas é longe. Eu só queria que você prometesse uma coisa, cara. Eu adoro um bolo de fubá, bicho. Ah, mas o bolo é fácil Mas, demais. Aqui sai mal, quase todo mal, dia. o raiz mesmo, o cafezinho e Ah, o bolo. A galera que eu já fui fazer o lapidando sabe que eu até choro com um café e adoro. Então, é então uma você vai vir pro promessa para lugar você e para certo. Heloísa. Já tá, Deixa pronto. então você pode Vamos ficar sim, não. tranquilo. Beleza, Não, mas a mano. gente vai sim, a gente vai organizar isso aí, né? A gente, como a gente falou no meio da live aí, né? Vai acontecer sim um workshop aí muito legal. Creio que vai ter limitação de quantitativo de pessoas, né? Porque também não dá pra gente, né? E Uhum. assim, vamos fazer isso aí acontecer, marcar com antecedência. Já fazendo a instalação automaticamente, eu já vou entrar em Show. contato com você, porque já, além de eu estar acompanhando você, eu também sou avisado aqui quando a instalação acontece. E aí a gente já vai organizar para que esse workshop aconteça assim de forma excepcional e a gente possa ajudar muitas pessoas. Show. Você acha que na instalação, quando você vir, já dá para fazer workshop? Assim, sem aquele treinamento, já dá para chegar e arrepiar? Não, com certeza. A Aí gente tá sim. junto, dá para. Se a gente estiver junto, sempre é bom e já dá para arrepiar, com certeza, né? Show de Já dá para bola, mano. arrepiar, sim. Eu acho que é legal, mas é legal também você passar um pouquinho de perrengue no bom sentido, Aham. né? Para aprender. Para aprender, porque assim, o que a gente fala, as dificuldades elas vão ter, sim, você vai ter. E o legal é que a gente vai ali um, um pouquinho para frente, né, uns 30 de 30 a 60 dias para frente, a gente faz essa visita, então você já está cortando ali, já está acontecendo, já teve as dificuldades. E assim, a máquina não é tão complexa, mas o que antecede ele é um pouco mais delicado. Show. Só dar um recado aqui, galera. No meu Instagram, ali na link da bio, tem um grupo de CNC. Ali tem várias pessoas que têm CNC, que estão querendo comprar uma CNC, que querem saber informação sobre CNC. Se você quer entrar nesse grupo, depois da live é só ir lá, clicar e entrar no grupo, que você vai participar. A gente vai trocar experiências lá, fechou? E você que está pensando em colocar uma CNC, uma iTools, não desista desse sonho, porque isso já é a realidade das marcenarias. Não olhe na sua condição hoje, não viva por condição, mas viva por decisão. Isso vai mudar tudo. Como vocês estão com essa palavra, o Elton falou, Deus, ele vai dar o chão, né? Vamos para cima, tenha coragem, tenha fé, porque isso realmente vai mudar a história da sua vida, a rota, como está acontecendo comigo, através de uma decisão surgiu tantas ideias, tantas oportunidades de negócio que vai acontecer com essa máquina aqui. Então, se você e mais, se você quer fazer um orçamento com a iTools, depois você me chama que eu vou colocar você direto com o Thiago e ele faz uma consultoria para quem é os escolhidos. Ele faz uma consultoria com você, entender a sua empresa, entender qual máquina que é ideal. Ele faz um bate-papo. O pessoal da iTools é nota 10. Eles atendem a gente super bem e você vai ter toda a assessoria ali, entendeu?
E, Jeff, eu não acabei não falando naquela hora, mas o que me fez tomar a decisão e assumir o compromisso de comprar a Etus é pela robustez. O investimento é alto e quando se trata de um investimento alto, a longo prazo, a gente tem que investir em máquinas que vão aguentar, que vão dar esse retorno. Máquinas que daqui, se eu quiser ficar 10 anos com ela, ela vai estar aqui trabalhando, lógico, cuidando, fazendo tudo o que você falou, a manutenção. Eu penso mais, essa máquina, ela é uma fonte de renda. Exato. Essa máquina, ela pode ser uma fonte de renda a mais na minha empresa. Essa máquina, meu filho que está hoje com 10 anos, daqui 10 anos ele pode estar usando essa máquina e fazendo renda com ela. Então, a decisão da Itus foi pensando nisso, foi embasada nisso, investir numa máquina robusta que vai me atender, vai entregar o que eu preciso e vai trabalhar aqui por muitos e muitos anos. Então, pensa bem, tem máquinas hoje barata? Tem, mas ela vai te atender, ela vai entregar o que você realmente precisa. Então, pensa nisso antes de fazer um investimento alto. Você tem que investir num negócio que vai ali te dar uma segurança, um negócio que vai te dar um retorno. Fechou, galera? Eu agradeço aqui todo mundo que participou na live, você que vai assistir essa live salva. Eu vou jogar essa live no Escolhido Cast. Pode, Jeff? Pessoal Com lá certeza. no Spotify, no YouTube, ela vai estar lá. Eu vou subir essa live como um episódio, o episódio número 5. Eu já quero agradecer aqui também os parceiros do nosso podcast, a Fresite, a Minelli, a Itus, todo mundo que apoiou esse projeto para a gente começar a dar o início ali. E você que está ouvindo, já deixa o seu comentário, participe. Eu quero agradecer mais uma vez você, Jeff, pela disponibilidade, por compartilhar toda a sua história, todo o seu conhecimento. Tamo junto, viu, irmão? Eu que agradeço, Leandro, pelo convite aí. A Heloísa e você. Sucesso aí a hora que instalar essa máquina. E bora Amém. pra cima aí. E, cara, não tem como dar errado. Show de bola, mano. Obrigado a todos aí que participaram também. Infelizmente, como eu falei, a gente não consegue ler todas as mensagens ali. Eu vi a galera Uhum. perguntando se eu ia para Uberlândia, afirmando que eu vou para Uberlândia, pessoal da marcenaria diferente, enfim. Um É. abraço para todos aí, o Alexandre, o Você vai Elton que está estar aí na terra também. da marcenaria diferente. Tem que visitar eles. É, cara, não vai ter como. A gente vai sim, vamos sobrar um tempinho aí, né? A gente está remanejando algumas coisas e, como eu falei, agora às vezes a gente vai até um dia antes, acaba indo. A gente sabe da importância aí, da imagem da gente também, em ajudar pessoas, Top, então eu top. estou me reprogramando, às vezes eu vou um dia antes mesmo, Uhum. faz uma visitinha aqui, conhece outro lugar ali, Show. entendeu? Que é bacana, cara, saber que a Muito gente está bom. ajudando. Uma coisa Muito que eu obrigado, Leandro. falei, Jeff, só para finalizar aqui, falando do Marcenaria Diferente, da Etus, essas empresas, a Minelli, a gente vai conectando com empresas, com pessoas que têm propósito, o mesmo propósito, né? Exato. Eu conheci o Eric lá na feira, e foi assim, conheci ele, por acaso entrei no stand deles e ele me atendeu, me apresentou e ali, cara, parecia que a gente era amigo há um tempo, cara. Foi muito bacana, assim, essa ligação que a gente teve, ele me apresentou e assim, eu falei, caraca, mas em 5 minutos você fez um projeto, saiu plano de corte, saiu lista de material, saiu preço. Eu falei, É cara, muito legal. que mundo que eu tô? Eu fui buscar a Heloísa. Eu falei, Heloísa, vem que vê isso. Olha isso aqui. E o Eu vou Eric, falar para ele me é, Eu vou falar para o Eric me chamar aí e apresentar, porque assim, eu tenho acompanhado, mas não, ainda é muito não top. fui a fundo. E Que aí assim, diferente quando, do software, né? não, e outra, o pessoal, e o Eric, ele foi marceneiro, né? Ele entende a cabeça dos marceneiros, é Isso é um cara legal, né? diferenciado. E é um cara que a gente fez uma parceria assim forte, cara, muito legal. E quando eu fui comprar a CNC, eu falei com ele, falei, Eric, nós vamos pôr uma CNC aqui. Vai dar para rodar? Ele falou, vai. E eu falei assim, e eu vou ficar firme com você. Se não rodar, você vai fazer rodar, porque eu acredito que você vai trabalhar para isso, vai dar certo. Mas eles já têm o arquivo, né? Ela já gera o arquivo para a CNC. Então eu estou muito feliz com eles e muito feliz com o propósito deles, né? De poder indicar essa ferramenta que é simples, intuitiva e que faz assim, cara, é coisa de louco. Ó, eu É. fiz 2 guarda-roupas, montei hoje. Cortei segunda,
fitei na terça e montei hoje 2 guarda-roupas com porta de correr em 3 dias, usando ferramenta. Agora, você imagina se a Exato. CNC tivesse aqui, que eu É, fiquei um dia para serrar, né? Todos esses guarda-roupa. Ela tinha serrado antes, eu tinha fitado antes e tinha montado antes. Então, assim, é, tudo tecnologia. Então, vamos para cima. é, Eu sou muito grato, sabe, por todas as pessoas que Deus tem colocado na minha vida. Você, o Érico, o Thiago, o El, amém. pessoal da Minelli, pessoal que realmente, assim, tem um propósito e quer ver o nosso setor prosperar, crescer, quer ver pessoas crescerem, pessoas. E o que você me falou marcou muito essa questão da qualidade de vida, cara. Isso me marcou realmente, que é isso que as pessoas têm que ter, qualidade de vida, cara. Não adianta se matar de trabalhar e não ter a qualidade de vida. Então, e essa frase dessa live eu posso te falar que foi o que me marcou bastante. Eu tô todo Legal. arrepiado aqui, ó, porque realmente é uma frase forte. E eu imagino a sua alegria de poder proporcionar isso, né? Pro seu pai, pro seu Sim, tio, sim. até para a equipe, né? Você É, não. eu Então, falo por mim mesmo, né, Leandro? Por mim mesmo, que assim, a gente não foi diferente. Também trabalhava até 11 horas da noite, até 10 horas, quando necessário. E assim, hoje eu pude ficar tranquilamente uma semana nos Estados Unidos, dando um treinamento. Cheguei no sábado, domingo estive em Brasília, fui pegar na minha empresa. Eu viajei na sexta retrasada, né? Sexta, sábado, domingo, a semana inteira. Daí cheguei no domingo, segunda fui para Brasília. Ontem eu vim chegar na minha empresa, na ó, terça. E, cara, e tudo então assim, rodando, né? normal, Show de bola. óbvio, óbvio, óbvio que, né, sempre tem uma coisinha ou outra pra gente fazer, mas assim, cara, a fábrica rodando, eu acompanhando lá nas câmeras que a gente tem Ó, e a coisa acontecendo. Então, isso não deixa de ser uma qualidade de vida. com Em vez de estar certeza. lá, não conseguindo fazer o projeto, lapidando e ficar, oi, e aí, como que tá? Já É, fez, cortou? Não, não, nenhum momento. Nenhum show. momento. Então, assim, é qualidade de vida, acredite. Top. Então, tamo junto, irmão. Obrigado, viu? Tamo Eu que junto. agradeço. Valeu, E vamos pessoal. marcar essa outra aí. Tá, Vamos galera. sim. Valeu, galera. Obrigado por vocês que acompanharam aqui ao vivo. Obrigado por você que assistiu aqui gravada. Tamo junto. Valeu. Valeu, Vamos tirar um print? um abraço.